Olá, boa noite. Boa noite. Dia de saudades. Jornalismo Canção Nova homenageia Elaine Santos, jornalista e apresentadora que há um ano fez sua passagem para a eternidade. Em Belo Horizonte, as atividades para o encerramento do ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. Apostas online. O governo adota medidas para proteger crianças e adolescentes. Os novos carismas na igreja e o projeto Alfa de Evangelização Internacional. Dia Mundial da Televisão. Conheça os frutos da evangelização vivida através da TV Canção Nova, uma das maiores emissoras do país, mantida apenas com doações. Caridade. A virtude cristã expressa por uma das dimensões do dízimo. No dia da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. A essência da missão da igreja está na prática da caridade. A partir desta dimensão, os fiéis vivenciam a comunhão, a participação e a corresponsabilidade no processo evangelizador. Este é o tema da terceira reportagem da série dedicada ao mês da conscientização do dízimo em todo o Brasil, com Emerson Tessigni e Genilson Passetti. Estamos em Jacareí, no interior de São Paulo, em frente à paróquia Imaculada Conceição. São mais de 300 anos de história evangelizadora, uma das comunidades paroquiais mais antigas de todo o Brasil. Inúmeras gerações foram alcançadas aqui pelo anúncio do Evangelho. E isso gerou frutos, sobretudo no âmbito da dimensão caritativa. É no coração de Jacareí que o amor aos irmãos mais necessitados é exercido. Esta é a Cruzada de Assistência, fruto paroquial de quase 7 décadas. Nós, através da Cruzada, buscamos recursos, não só do dízimo, mas também de outras situações voluntárias, né? Pessoas que fazem doações de alimento, pessoas que fazem doações de roupas. E aí nós temos um projeto, temos um bazar que supre as necessidades financeiras da Cruzada. O tempo passou, a demanda cresceu e a entrega de alimentos aos que mais precisam passou a ser o foco principal desta obra. A gente precisa despertar a consciência das pessoas que a gente vê Jesus na igreja. Isso daí é legal, a gente vê Jesus, a gente ajoelha, a gente adora a Deus, mas a gente precisa aprender a enxergar Jesus no irmão que passa fome. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Além do pão em todas as mesas, a Cruzada garante o aprendizado a partir de oficinas como esta, de modelagem, que integra a Escola Santa Zita. No meu caso, eu estou fazendo esse curso de modelagem, não para mim, porque eu já passei até do ponto de estar fazendo para mim, eu estou fazendo para o outro, para a Cruzada, toda a ajuda possível. Até a casa mudou, porque hoje eu chego e falo assim, eu vou bordar. Quem vai fazer comida? E os testemunhos, incontáveis. Os maiores patrimônios da Cruzada são as pessoas, como é o caso da Ana Paula. Não estava sem nenhuma religião. Aí o Alexandre perguntou se eu queria fazer catequese. Eu fiz 1 ano de catequese, aí tinha que casar. E eu, sem condições de pagar, sem condições financeiras, conversei com o padre Eduardo, e ele me isentou de todas as taxas. Na Escola da Caridade, aquele que aprende a ser generoso transforma a si e a todos, principalmente no compromisso assumido em expressar amor em gestos de partilha e doação. Se essa obra já dura há tanto tempo, é porque ela está cumprindo bem a sua missão e há pessoas ali que estão se envolvendo e ajudando a acontecer. Mas eu acho que toda obra caritativa deveria ser permanente, né? É triste quando a gente vê que dura um tempo e depois desaparece, mas a demanda continua existindo, a necessidade permanece. Então, a gente precisa cuidar para que isso não aconteça. No próximo domingo, a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei. A data foi instituída em 1925 pelo Papa Pio XI. A solenidade de Cristo Rei marca o fim do ano litúrgico e recorda: a vida do cristão deve estar sob o reinado de Cristo. O ano litúrgico
ele vai favorecendo o encontro com Jesus no mistério pascal e também no mistério do Natal e o tempo comum. A tal ponto que, caminhando com Jesus no ano litúrgico, fazendo a experiência do amor dele, nós chegamos ao coroamento, que é a festa de Cristo Rei. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, as festividades têm início hoje com a abertura do Tríduo. Até o próximo domingo, dia da festa de Cristo Rei, os fiéis contam com uma programação especial, que inclui momentos de espiritualidade e até uma exposição. No domingo, a grande solenidade, a grande festa de Cristo Rei. Então nós teremos às 8 horas da manhã a primeira celebração eucarística, às 10h30 da manhã a missa solene presidida pelo nosso arcebispo, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e também teremos nessa Santa Missa o canto do Tedel, que é um grande canto de ação de graças em honra a Jesus Cristo. O tema escolhido pela Arquidiocese da capital mineira, Cristo Rei, Peregrinos da Esperança a caminho do seu reino, remete ao jubileu de 2025. E passar para esses fiéis que o reino de Cristo não é um reino onde impera o ódio, o orgulho, a vaidade, mas é onde impera a mansidão, a humildade e, claro, o amor ao próximo. Assim como ao final de cada ano civil, o encerramento do calendário litúrgico convida os fiéis a refletirem diante das propostas feitas por Jesus na Sagrada Escritura. É um convite, de fato, primeiro, a fazermos uma avaliação do ano que se passou. Então, esta memória, avaliar aquilo que foi crescimento, aprofundamento da fé, crescimento humano e também os limites que ficaram para que sejam superados com a ajuda da graça de Deus no próximo ano. A preparação para a próxima Assembleia, as conclusões do Sínodo e o Jubileu 2025 foram temas da última reunião do ano no Conselho Permanente da CNBB. Bispos de todos os regionais estiveram em Brasília. Terminou hoje a última reunião do ano de 2024 do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Diversos assuntos foram debatidos. Quem fala para a gente sobre isso é o presidente da CNBB, Dom Jaime. Dom Jaime, reunião importante, última do ano. As reuniões do Conselho Permanente sempre são muito ricas. Nós podemos colher um pouco aquilo que está acontecendo, ou vai acontecer, ou já aconteceu também em todo o território, nos 19 regionais que compõem a Conferência dos Bispos. Neste Conselho Permanente, eu ressaltaria dois temas. Primeiro, começar a construir a pauta da próxima Assembleia Geral da Conferência dos Bispos em Aparecida em 2025. E um segundo tema que nos envolveu bastante, sim, foi tomar conhecimento das indicações e daquilo que foi o Sínodo dos Bispos em Roma, sobretudo nessa segunda sessão que aconteceu no último mês de outubro. Foi um momento de diálogo, de troca de, eu diria assim, de impressões daqueles que participaram da Assembleia e, ao mesmo tempo, apontar alguns temas, alguns aspectos que o documento final traz e que merecem uma atenção toda especial. Também foi debatido o Jubileu da Esperança no ano que vem. O Jubileu faz parte do calendário da Igreja no seu todo, eu diria assim, né? Existe uma programação que nos chegou de Roma, existe também toda uma proposta que, a partir da conferência, se está apresentando a toda a Igreja no Brasil. Esperançar, peregrinos de esperança. Eu creio que não só o Brasil, mas o nosso mundo está necessitado de esperança e oxalá o Jubileu possa nos ajudar a alimentar a esperança no seio das nossas comunidades, do nosso povo, em vista de dias melhores para a nossa gente. Então, Jaime, muito obrigado. Francisco Coelho de Brasília para o Canção Nova Notícias. A taxação dos super ricos foi um dos assuntos debatidos pelos chefes de Estado durante o G20 no Rio de Janeiro. A medida divide opiniões. Nossa equipe ouviu especialistas na área para avaliar os efeitos dessa tributação diferenciada.
Membros do G20, principal fórum de cooperação econômica internacional, divulgaram o documento final da cúpula. O texto reúne propostas para apoiar países em desenvolvimento e sanar crises e desafios globais. Uma das táticas apresentadas prevê que pessoas com patrimônio líquido ultra alto, chamados de super ricos, sejam taxadas de forma mais efetiva. O Ministério da Fazenda estima que a taxação de 2% sobre o patrimônio dos super ricos gere 250 bilhões de dólares ao ano. Este valor pode ser investido no combate à desigualdade e no financiamento da transição ecológica. Toda vez que o governo tem uma ideia de aumentar um tributo para arrecadar mais dinheiro, esse dinheiro não vai chegar na mão das pessoas que mais precisam, porque a máquina é muito grande. Esse dinheiro cai no cofre público e some. Outro ponto levantado em relação à proposta é quanto à chamada fuga de capitais no país, o que poderia desincentivar investimentos na economia local. No entanto, há economistas que ponderam sobre o assunto. Por isso esse esforço mundial de taxação é importante, para viabilizar exatamente que todos estejam no mesmo barco e aí, claro, as condições de mercado vão continuar como está, se a taxação é igual para todo mundo. Então, a ideia de você ter esse esforço vindo do G20 para a taxação dos ultra-ricos está também associada a essa questão. Mas isso tem que ser um movimento orquestrado, todos apoiando uma taxação dos super-ricos, então isso daí já é um grande avanço. Entretanto, Adriano Paranaíba faz ressalvas que, em caso de fuga de capital, muitos serão prejudicados. O investimento, para dar retorno, ele tem que ir para o mundo real. Ele tem que ir para a construção de atacados, ele tem que ir para a construção de empresas, para a construção do agronegócio. 3% da população só que investe na Bolsa de Valores. Ou seja, se esse número reduzir, você vai ter menos dinheiro para financiar o agronegócio, financiar a infraestrutura, financiar construção civil. E isso vai destruir empregos. Na capital paulista, uma feira com o objetivo de mostrar novidades e palestras sobre acessibilidade e inclusão de pessoas portadoras de deficiência acontece até o próximo sábado. Nossa equipe foi conferir de perto. Com mobilidade reduzida, Luísa faz questão de visitar essa feira, que traz novidades no setor de acessibilidade no Brasil. Eu sempre venho na Feira da RETEC há mais de 10 anos. Eu acho importante a gente ver as novas tecnologias, as novidades para a pessoa deficiente. Porque sempre as novidades facilitam as nossas vidas, né? Em sua 19ª edição, a Feira REATEC é a maior do segmento na América Latina. Por aqui é possível encontrar oportunidades de emprego para quem tem deficiência, terapias com animais e tecnologias que promovem a inclusão. A gente trouxe também para dentro da REATEC um congresso que trata a questão da atração e retenção, capacitação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Alguns espaços oferecem cadastros em vagas e qualificação profissional para pessoas com deficiência. A gente também está oferecendo um serviço de orientação sobre como se cadastrar no banco de talentos. Para quem quiser também estudar com a gente, né? A gente tem um serviço aqui de orientação que vai falar um pouco sobre a programação, os cursos disponíveis, as bolsas também. Fazer a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e essa permanência, para que cada uma construa uma carreira profissional. Neste ano, a REATEC traz uma novidade. A feira cedia a primeira edição da Expo Brasil Paralímpica, que pretende difundir esse esporte no país. Por aqui, o visitante pode conhecer algumas modalidades, como tênis de mesa, judô, badminton e outras atividades paralímpicas. De muita alegria de ter esse grande evento mostrando esse grande trabalho que é o esporte paralímpico, que é a pessoa com deficiência. O atleta paralímpico é um atleta profissional igual a qualquer outro atleta. É um grande passo para a gente melhorar a inclusão do nosso país e crescer cada vez mais o esporte paralímpico. A feira tem entrada de graça e fica até sábado na São Paulo Expo.
Nilda é mãe de Esther, que tem deficiência intelectual e autismo. Além de conferir as novidades do evento, ela trouxe o irmão da menina para promover ainda mais a inclusão na família. Quando tem, aí eu ponho eles também, né, que é como uma inclusão, eles, né, para eles aprender e para eles estar junto também nessa época aí, porque eles têm a irmã, então eles vão lá, né, por mais que a gente ensine, vão falando, mas é bom eles estar nesse momento aqui, tendo esse conhecimento. Apostas online. O governo federal adotou medidas mais duras para proteger crianças e adolescentes. As novas regras estão em vigor. O objetivo é combater práticas que colocam em risco a saúde e a segurança dos mais jovens. O Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, anunciaram a proibição de publicidades de apostas online direcionadas a crianças e adolescentes. Empresas que descumprirem a norma estarão sujeitas a multas diárias de R$50 mil. A decisão foi tomada após influenciadores menores de idade divulgarem jogos de azar, prática que viola o Código de Defesa do Consumidor. Segundo nota técnica, essas ações podem levar ao endividamento e gerar problemas de saúde mental. A medida busca proteger o público infantil e assegurar que as normas sejam cumpridas de forma rigorosa. Se a gente apresenta essa criança ainda em formação a um estímulo, tal como as apostas ou o mundo das apostas, isso vai ser um fator desorganizador para essa vida interior da criança. E isso pode favorecer o maior desenvolvimento de transtornos psicológicos numa idade mais avançada, por exemplo, na adolescência e na vida adulta, porque ela não conseguiu estabilizar esse mundo interno dela na fase em que ela deveria. Evangelizar é uma das ordens de Jesus aos discípulos e a todos nós. Os novos carismas se empenham nessa missão e revitalizam a fé dos que estão na igreja. Logo mais às 10 da noite, no programa Além da Notícia, vamos conhecer o Alfa 1, projeto internacional de evangelização. Nossa equipe em Brasília conversou com o convidado de hoje. Vamos conferir. O trabalho do Alfa, um movimento global que está trabalhando em 190 países, no qual nós trabalhamos com uma metodologia querigmática e que nós falamos sobre comunhão, sobre passar um vídeo preparado e dar palestras, né, uma conversa amigável com as pessoas. Então, o Alfa, ele veio para ser uma metodologia de anunciar Jesus, de uma forma muito mais leve, uma linguagem simples com as pessoas. Então, desde adolescentes, jovens e adultos. Numa região desafiada pela seca e escassez de alimentos, fortes chuvas, uma temporada de fortes chuvas trouxe bênçãos inesperadas aos fazendeiros lá do Iêmen. A chuva intensa transformou os campos e as paisagens exuberantes, permitindo que os fazendeiros cultivassem uma variedade de grãos que prometem reforçar a segurança alimentar local. A chuva nos ajudou no cultivo e só tivemos que irrigar os campos depois de cerca de 2 meses, pois choveu todos os dias, graças a Deus. As tempestades também reduziram a necessidade de irrigação nas plantações, um alívio significativo para os agricultores que muitas vezes dependem de recursos hídricos escassos. Nas áreas rurais, perto da capital, Sanaa, os agricultores se prepararam para a colheita do sorgo. Sorgo amarelo fino, feijão, feno grego e todos os tipos de sorgo, como o vermelho e outros. Outro fazendeiro destacou a importância do sorgo, tanto para o sustento quanto para o gado, porque ele é benéfico como alimento. E as canas são úteis para alimentar o gado. Até suas raízes são usadas como lenha. O impacto das chuvas é evidente não apenas nos campos, mas também na perspectiva dos agricultores sobre a segurança alimentar.
Chuvas pesadas caíram e a colheita foi boa, graças a Deus. Isso nos ajuda a atingir a autossuficiência em vez de esperar por importações do exterior. Em um mercado local de Saná, vendedores expuseram seus produtos de grão, incluindo sorgo, trigo e cevada. Há risco de temporais para grande parte do país e o tempo já mudou no Sudeste. Dia encoberto e com chance de chuva a qualquer hora nas 4 capitais do Sudeste. A temperatura pode cair em São Paulo e no Rio de Janeiro. No norte de Minas, o sol aparece. No Centro-Oeste, a semana vai terminar com risco de temporais em todas as áreas. O sol aparece entre nuvens no sul de Goiás e no Mato Grosso. Os temporais também podem atingir essa faixa, que vai de Vitória no Espírito Santo até Rio Branco no Acre. E as chuvas podem ser com raios e trovoadas e grandes acumulados aqui nessas regiões. Em Rio Branco, a mínima amanhã é de 24 graus e máxima de 31. O tempo segue instável no norte do país em praticamente todos os estados, com potencial para temporais durante a tarde. Uma baixa pressão que atua ali na altura do Paraguai vai estimular nuvens carregadas no sul do país. A possibilidade de pancadas de chuva com raios no litoral gaúcho, Santa Catarina e no Paraná. A umidade do ar segue em níveis críticos no interior do Ceará, Pernambuco e em Rio Grande do Norte, mas pode chover na costa do Maranhão, Ceará e no leste pernambucano. Chove forte também no Piauí e Bahia, incluindo a capital Salvador. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Porto Alegre e 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 29 graus em Manaus e 30 graus em Cuiabá e Salvador. Alunos do ensino médio do Colégio Liceu em São Paulo desenvolveram um barco com materiais recicláveis. Durante a competição, era preciso fazer a travessia na piscina sem o barco afundar. O projeto envolve conceitos de geometria, estudo de figuras planas e de física na lei da inércia. Veja na reportagem. O trabalho em equipe é um dos requisitos mais valorizados pelas empresas no momento da contratação. Pensando nisso, uma escola católica do Liceu em Santo Amaro, na capital paulista, desenvolveu métodos para incentivar os alunos do ensino médio a trabalhar em grupo e criar projetos utilizando habilidades geométricas. O grande objetivo é integrar, trabalhar em equipe e ter esse relacionamento com os demais, colaborativo. Atividades como essas que a gente vê eles cooperando, juntos, esperando a própria vez, trabalhando em equipe, o tempo que passaram juntos na escola para construir esses barcos, para a gente é o que fica, porque a gente sabe que eles não esquecerão para o resto da vida esse dia. Uma das atividades para tornar as aulas mais dinâmicas é esta. Esses barcos foram confeccionados com materiais recicláveis. Os alunos estão fazendo a travessia na piscina. O desafio é não deixar o barco afundar. Durante todo o decorrer do ano, nós estudamos alguns conteúdos, a geometria, na questão das figuras geométricas, na questão da confecção, das distâncias. E na parte da física nós estudamos a questão das densidades dos materiais, principalmente a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então a partir daí nós desenvolvemos o barco. Os alunos do segundo ano construíram barcos utilizando apenas papelão e cola. Todo o material reciclável foi recolhido em mercados, lojas e em casa. Após um mês dedicado a essa tarefa desafiadora, os estudantes afirmam que valeu a pena. Nosso barco não chegou muito longe, mas meu grupo conseguiu fazer direitinho. E é bom porque a gente acaba convivendo, né, com pessoas que talvez a gente não ligava, né, na sala, não conversava. E também foi um bom aprendizado para treinar as fórmulas de física que a gente usa em sala. Foi muito legal aprender física na prática, mais legal que aprender na sala, né? Tipo, colocar o barco lá, remar, tipo, ver como que funciona. Achei muito legal, principalmente porque a gente saiu da sala de aula. Eu acho que na maioria das vezes a gente está muito preso da sala de aula e eu acho que assim, os alunos terem uma experiência fora. Então, olha como todo mundo está se divertindo. Isso é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, vai ficar para sempre na nossa memória. Uma vida dedicada à arte que revela Deus chega aos cinemas do Brasil nos dias 9 e 10 de dezembro.
No docudrama musical Mais, a cantora e compositora Ziza Fernandes celebra 30 anos do álbum Mais Que Pássaros e destaca: o centro de sua história é a providência de Deus. O documentário, com enredo dramático e musical, retrata a trajetória pessoal e profissional de Ziza Fernandes, com destaque para os desafios e superações da cantora. Eu não tive ideia de fazer um filme, foi um convite da Ângela, que é a CEO da Colby Art. E ela disse: você sempre faz coisas bonitas, Ziza, por que você não faz algo pensado para o cinema? Eu levei um susto com o convite. Mas captura a essência de sua trajetória musical com um formato inovador. O centro da narrativa do filme é o próprio Deus, esse jeito único, sábio, misterioso, a sua divina providência que a conduziu até aqui. Como peças que se sobrepõem e se transformam em um belíssimo mosaico, mas promete emocionar e inspirar, convidando o público a uma experiência inesquecível. Esse filme ele não foi uma invenção minha para poder contar 30 anos de carreira. Ele foi um convite da Providência a testemunhar que a maior graça nesses 30 anos, muito provavelmente, é persistir, resistir, permanecer e continuar sendo fiel àquilo que Deus me pediu desde o começo. O filme transcende fronteiras com depoimentos da artista, gravados em locais significativos na Itália, França e Alemanha, países importantes em sua história. Como diretora de vídeo do filme, eu não saberia dizer qual foi o mais marcante, porque em cada uma dessas experiências de captação de vídeo, de locação internacional, estando eu presente ou não, nós entregamos tudo. Este é um passo inédito na carreira da artista, sendo a primeira vez que seu trabalho é apresentado nas telas de cinema. É um convite à verdade da história de cada pessoa humana. É um convite a você perceber que Deus se faz Deus imenso no que você tem de mais simples, mais humilde. E isso é o mais importante. Que beleza, hein? Já ansiosa para assistir. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta do sistema Canção Nova de Comunicação, que é mantido pela sua doação, pela ajuda de amigos e benfeitores, os quais chamamos de sócios na evangelização. Estamos com 53% na campanha desse mês. Associe-se pelo portal clube.cançãonova.com e continue a nos ajudar. Se preferir de forma direta, use o Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua contribuição. Uma TV criada para evangelizar e que sobrevive sem comerciais. Essa inspiração divina tornou a pregação bíblica popular, transmite missas a todo o país e se tornou uma das maiores emissoras do Brasil, mantida apenas com doações. No Dia Mundial da TV, conheça os frutos da evangelização Canção Nova. De 3 da manhã às 6 da tarde, a rotina pesada do seu Olívio impede de parar e ir à cidade para rezar. Mas em casa, pela TV, assiste santas missas, pregações e tem a vida espiritual alimentada. Se a gente pudesse, a gente estava todo dia lá, né? Que o serviço da gente é sábado, domingo, não tem chuva, não tem sol, então a gente tem que estar ali. Graças a Deus, missa da Canção Nova é diária. A vida de Domingos e da esposa Luzia é tratada como um milagre. Há alguns anos, enquanto aplicava a imunização do gado, um boi o acertou com chifradas e o pressionou contra as tábuas do curral, quebrando 4 costelas. Já a esposa ficou em coma após dar à luz a um dos filhos. Ao lembrar desse momento... Eu tenho que agradecer muito ainda, não está bem agradecido, mas vamos agradecer muito ela, se Deus quiser. Se a gente puder fazer, nós vamos fazer de coração. O Amor Vencerá, o Terço Mariano e as transmissões especiais são responsabilidade da diretora Joana, atuando na TV Canção Nova há quase 20 anos. A gente percebe que o conteúdo nosso é a coisa mais importante. E quem é esse conteúdo? É Jesus Cristo. E é isso que faz com que a pessoa veja uma certa diferença. Um homem e uma intuição, para alguns loucura. Para ele, a promessa de Deus para a evangelização chegar nos 4 cantos da nação. Há cerca de 35 anos, Padre Jonas estava em um rebanhão. Foi quando recebeu uma nota de $1 durante o ofertório.
Naquele momento, sentia no coração que a conversão deveria ir além do rádio e chegar à TV. Surgiu então a TV Canção Nova, mantida somente com doações, sem intervalos comerciais. A coragem de um homem fez uma TV se tornar a 5ª maior do país e a 4ª no número de seguidores. E agora, a equipe do sistema de comunicação ficará nesse prédio, integrando a evangelização e propagando o amor. Bem ao lado do Santuário do Pai das Misericórdias, e se Deus quiser, em breve vamos poder levar uma programação de ainda melhor qualidade a todas as pessoas. Estimulada pela tecnologia, a TV de inspiração católica entra em 2025 de olho no avanço para a TV 3.0. Que é uma mistura dessa TV tradicional com uma TV já de streaming, de internet, né? Parte da programação Canção Nova é ao vivo, com material produzido por profissionais de comunicação. Exibe ainda conteúdo local em 4 afiliadas nacionais, uma internacional e 2 produtoras, em Roma e Jerusalém. O conteúdo da TV Canção Nova, ele quer ser essa mensagem do Evangelho que leva a experiência do encontro pessoal com Jesus, na realidade que a pessoa se encontra. Ela quer ser uma comunicação jovem, alegre, verdadeira. E o povo espera da Canção Nova essa esperança de que tem um Deus misericordioso que cuida de nós nos detalhes. E isso é o desafio do nosso trabalho. Quero fazer aqui uma correção. A campanha do projeto Dai-me Almas deste mês está com 57% e não em 53%, como falado anteriormente. Há um ano, a jornalista Elaine Santos fazia sua passagem para a eternidade. Dia de fazer memória da menina mulher, esposa, mãe e homenagear a repórter e a apresentadora de sorriso largo, de palavras simples, poéticas e profundas, que amou e viveu o carisma Canção Nova. A Santa Missa no centro da redação, bem perto do lugar em que a dedicação profissional fez morada. A Santa Eucaristia é para todos o alimento divino que conforta o coração saudoso. As pessoas podem usar muitas palavras, mas são através dos seus atos que nós conhecemos verdadeiramente o que está dentro daquele coração. E assim era a Elaine, e a gente teve a oportunidade de conviver, a oportunidade de trazer ela junto conosco nesse tempo. Nos bastidores do CN Notícias, histórias que não são esquecidas. Por toda a história que ela carrega, mas também pela doçura que ela trazia, nos conteúdos que ela fazia e dentro do nosso ambiente profissional. Nesses quase 2 anos de convívio com ela, o que eu posso trazer é a sua disposição em sempre ajudar, em sempre ter uma palavra. Então ela sempre teve esse carinho com os mais novos. E quem diria? Tempo de jornalista é diferente. Parece passar mais rápido. 365 dias de ausência são como se fosse ontem. E o nome Elaine, em verso e prosa, que tanto gostava. O E de eternidade, como a certeza de uma jornalista em Cristo. O L de leveza, como uma marca que não passa. O A de aventura, para lembrar os roteiros bem narrados. O I de Índia, que descreve tão bem os traços dos antepassados. O N de natureza boa e sorriso fácil. E mais um E para falar de esperança e dizer que o céu pode ser para todos nós. Basta fazer a parte que nos cabe para ganhar o E de eternidade. E com esse desejo de eternidade, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco a Santa Missa direto de Brasília e logo depois a Escola da Fé. E o programa Além da Notícia. Boa noite a você e a sua família. Com as imagens que selam a nossa pequena homenagem à querida Elaine Santos, tenha uma santa noite e até amanhã.